Paz do Senhor, meus irmãos, hoje estamos aqui mais uma vez e hoje nós estamos aqui para falar sobre a lição de número 13, que é a última lição do terceiro trimestre de 2017. O tema de 2017 foi a razão da nossa fé, né, da lição do terceiro trimestre. A razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Foi comentado pelo pastor Ezequiel Soares e hoje a lição de número 13, a última lição, sobre a família e sua natureza. Esse tema é de muita importância nós falarmos sobre ele. O texto áureo da nossa lição diz: portanto deixará o varão pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. A verdade prática diz: o casamento foi uma instituição instituída por Deus e ratificada pelo nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea. O texto bíblico, né, o texto áureo, a leitura bíblica em classe, encontra-se em Gênesis capítulo de número 2, do versículo 18 ao versículo 24, que dizem o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão e a estes para ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs nome em todo o gado, nas aves do céu, em todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, trouxe a Adão, e disse a Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O objetivo principal da nossa lição é apresentar o ensino bíblico sobre a origem e o propósito da família. Para isso, nós temos 4 objetivos específicos. O primeiro é mostrar a formação do ser humano. Segundo, explicar a origem da família e o papel da mulher na sociedade israelita. Terceiro, especificar os princípios básicos da família. E quarto, conscientizar os crentes acerca do desafio da igreja hoje. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é família, e esse tema é um assunto urgente, merece nossa atenção e nosso estudo. A família tradicional é uma herança da civilização ocidental. O encontro entre o cristianismo, né, o ético judaico-cristão, a filosofia grega e o direito romano delineou e modernizou a mais antiga instituição que remota desde a criação divina, que é a família. Há forças neste mundo contemporâneo que têm o interesse de desestabilizar o conceito tradicional de família, pois fazendo isso, ataca o coração dos valores éticos da sociedade. Por consequência, a derrubada da fé cristã para colocar em seu lugar uma ideologia que todos sabemos em que dará. Na verdade, não dará em nada e só prejudicará os nossos filhos e netos para frente. Quando alguém afirma que a masculinidade e a feminilidade não são naturais, mas construídas socialmente ao longo da história, esse é que é o grande perigo da história, porque está se abandonando, está se ignorando a própria biologia humana. Nunca houve na história do mundo um ataque tão frontal
aos fundamentos da família. Hoje tem um grupo por aí, tem pessoas por aí querendo trocar o certo pelo errado e dizendo que o errado é certo. Precisamos estar muito atento a toda esse levante, né, contra o que Deus criou, né? Porque na verdade essa é uma briga contra o que o próprio Deus fez. A família é um assunto de interesse geral, de cristãos, não cristãos, de religiosos, não religiosos. Trata-se de um projeto de Deus para os seres humanos. O livro do Gênesis traz um breve e singelo relato de como tudo isso começou e também revela o propósito de Deus para a família. Não existe prazo de validade para os princípios estabelecidos nessa narrativa e eles continuam valendo na atualidade. Esse é o enfoque principal da nossa lição, dessa última lição. Nós precisamos iniciar esse trimestre entendendo isso, entendendo algumas coisas. Para isso, o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre a origem. Que origem? A origem do homem e a origem da mulher. Nós encontramos esse relato perfeitamente no livro do Gênesis, no capítulo 2, 18 ao 24, vai tratar justamente disso, falando dos detalhes da criação do homem. No relato da criação, ambos aparecem juntos, mostrando a igualdade ontológica do homem e da mulher. O texto de Gênesis 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A palavra hebraica usada aqui para homem, aqui é Adão, que serve tanto para o nome primeiro do homem, que Deus criou, como também para homens, no sentido de representante da raça humana. Semelhantemente, a palavra grega anthropos, a expressão final macho e fêmea os criou, mostra que Adão, neste versículo, diz respeito ao ser humano. Isso revela a igualdade de ambos os sexos, macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. A diferença está na sexualidade. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala sobre isso. Ao reunir esse casal, Deus instituiu o que chamamos de casamento. Então, a instituição do casamento foi realizada pelo próprio Deus, quando ele disse: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, a instituição do casamento é algo feito por Deus. E outra coisa, como dizer, né? Porque família parte do pressuposto de procriar. Se não há procriação, não há família. Você pode ser amigo, mas família, casamento é entre pessoas de sexos diferentes. Homem com mulher, mulher com homem. E nunca o contrário. Até porque o contrário é abominação ao Senhor. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. E um detalhe, não é abominação só contra o Senhor, é contra a própria natureza. Porque a natureza não resiste se todo mundo fizer isso. Se for juntar homem com homem, mulher com mulher, vai se acabar a raça humana. Isso é suicídio, né? A formação da mulher. A Bíblia nos mostra como a mulher surgiu na história humana. Curiosamente, a formação da mulher não aparece nos antigos registros do Oriente Médio. No relato da criação, em Gênesis, a formação do homem só aparece uma vez, e 6 vezes a da mulher. O termo adjuntora, que quer dizer auxiliadora, conforme vemos na Almeida Revista e também na atualizada, é ajudadora. Né? De acordo com a tradução brasileira, isso não é inferior, pois a mulher, no termo auxiliadora ou ajudadora, devemos entender à luz do contexto do Salmo 54, versículo 4 e Hebreus capítulo 13, versículo 6. O termo hebraico kenegada, como diante dele, tem a ideia de igualdade adequada. Gálatas capítulo 3, versículo 28. O relato da criação pressupõe que Deus colocou o homem como
propriedade governamental. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas que ambos os sexos, homem e mulher, são mutuamente dependentes. Então percebemos aqui que quando Deus criou o homem, após ele criou a mulher, e a mulher foi criada para ser adjuntora, companheira, amiga de todas as horas. Então esse é o sentido principal. Vale salientar que o segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre a questão da família. E primeiro nós vamos tratar do conceito da família no sentido na sociedade judaica, né? Os hebreus, como eles viam aquilo. O conceito da família entre os antigos hebreus está da seguinte forma: o lar é parte do clã, este parte da tribo, e este, por sua vez, parte do povo ou nação. A gente vê isso em Josué capítulo 7, versículo 16 ao 18. O lar constitui-se de pai, mãe, filhos, conforme Salmo 28, versículo do 1 ao 4. A família nuclear, considerada que a base da sociedade econômica do antigo Israel era agrícola e o pastoreio, a família nuclear, com poucos membros, via-se em dificuldade por falta de mão de obra para o sustento da casa. Por isso, ela poderia se estender com os parentes próximos, tios, primos, ou mesmo com 2 ou 3 gerações vivendo juntas, conforme a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 24, versículo 6 e versículo 67. As casas descobertas pelos arqueólogos mostram que essa família ampliada era formada em média por 15 membros. Quando se trata de famílias ricas, acrescentavam-se os servos e os estrangeiros, como é o caso de Abraão em Gênesis capítulo 14, ou como previsto na legislação mosaica, Êxodo capítulo 23, versículo 12. Saul, por exemplo, aparece na Bíblia com a menção do seu pai, avô, bisavô e trisavô, e também da tribo, a gente vê isso lá. Então o conceito de família dos antigos hebreus era justamente dessa formação, desta forma. O papel da mulher na sociedade judaica, ou melhor, na sociedade israelita. A tarefa do homem e da mulher eram a mesma, sendo que a mulher cuidava da casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para o sustento da família. A sentença divina, por ocasião da queda no Éden, diz: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso significa que a mulher se dedicaria ao trabalho da mesma forma que o homem, e também à maternidade. A mulher não é inferior, mas o homem é o chefe, é o pastor do lar. Ela levava a criança no ventre e continuava exercendo suas tarefas. Considerando questões médicas, sanitárias e nutricionais, a gravidez era um perigo de alto risco para a mãe e para o bebê naquela época. Então a gente percebe que o papel da mulher nunca foi inferior ao do homem. Sempre eles estiveram de igual, na mesma altura, nas mesmas responsabilidades. A diferença está que após a queda o Senhor multiplicou as dores da mulher justamente para ela como uma forma de castigo pelo que tinha acontecido. Mas isso não impede dela exercer suas funções, suas atividades, né? Precisamos entender uma coisa: a constituição nuclear da família. A constituição nuclear da família, a priori, foi composta por homem e sua mulher. Mais tarde acrescentou-se ao casal filhos gerados desta união. A partir do nascimento dos primeiros filhos, a família tornou-se o primeiro sistema social no qual o ser humano é inserido. A primeira família, formada apenas de 2 pessoas, tornou-se numerosa por meio dos filhos que, ao serem gerados, se inseriram ao núcleo familiar, assumindo diversos papéis dentro do sistema, como filho, irmãos, netos, primos, etc. A família não foi criada
portanto, como um sistema fechado, mas dinâmico. Com o passar do tempo, o número dos seus membros foi aumentando gradativamente e destes formando novos núcleos familiares ligados por consequência e afinidade. Para mencionar mais uma vez Levi Strauss, este considerava que o grupo familiar tem sua origem no casamento. Este núcleo é constituído pelo marido e pela mulher, e pelos filhos nascidos nessa união, bem como por parentes afins aglutinados a esse grupo. No contexto desse sistema familiar, cada membro do grupo passa por uma série de funções e papéis sociais determinados, tanto por fatores exógenos, que estes são ligados aos seus cenários sociais próximos, e até por endogêneos, ligados à ideia do sexo e maturidade psicológica. Então, a gente percebe nessa questão que a família, a constituição da família, é feita justamente por homem e mulher. O que passa disso não é procedente de Deus. Como se dá a natureza do casamento? O casamento ele tem uma natureza indissolúvel. Portanto, deixará pai e mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. O Senhor Jesus Cristo disse que esta passagem bíblica significava indissolubilidade do casamento. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. É uma união íntima entre duas pessoas de sexo oposto que assume publicamente o compromisso de viverem juntos. Há uma aliança solene, um pacto sagrado, legal e social. Então, esse é o parâmetro da insolubilidade do casamento. Princípios básicos. O terceiro ponto da nossa lição vai tratar justamente dos princípios básicos do casamento. Que princípios são esses? Primeiro, o casamento é a mais fundamental de todas as relações sociais. Trata-se da união íntima, verdadeira entre duas pessoas de sexo oposto, que manifestaram publicamente o desejo de viverem juntas diante de um pacto solene, legal. Não existe no universo, entre os seres humanos inteligentes, uma intimidade maior do que existe entre o marido e a mulher, exceto apenas entre as três pessoas da Trindade. Deus estabeleceu a família para companheirismo mútuo e felicidade, para uma convivência amorosa. A declaração, portanto, deixará o varão pai, mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, apresenta três princípios básicos para o casamento. Primeiro, monogamia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Heterossexualidade. Gênesis capítulo 4, versículo 1 e versículo 25. E também a indissolubilidade, Mateus capítulo 19, versículo 6. Primeiro, monogamia. O que é que vem a ser isso? O termo diz respeito às sociedades que adotam o princípio do casamento de um homem com uma mulher e vice-versa, conforme estabelecido pelo Criador. A palavra é apegar-se-á à sua mulher, Gênesis 24. Apontam para o princípio monogâmico. O texto não diz as suas mulheres, mas, pelo contrário, a sua mulher. Essa verdade expressa o pensamento bíblico de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 e também de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Então, monogamia se refere ao casamento entre um homem e uma mulher. Não é um homem e várias mulheres e nem é uma mulher e vários homens. Porque são uma só carne. Então, homem, mulher, mulher e homem. Isso aí fala de monogamia. Agora, heterossexualidade. Um dos propósitos divinos da criação do homem
e da mulher é a procriação, visando a conservação dos seres humanos na terra. Macho e fêmea os criou. Ora, o próprio Deus, quando criou o homem, já fez macho e fêmea com o objetivo de procriar. E hoje está querendo se empurrar de goela abaixo uma mudança que não existe, algo que simplesmente é absurdo, né? Sem comentário disso, né? E Deus os abençoou, macho e fêmea, e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Quando Deus formou a mulher da costela de Adão, a Bíblia afirma: deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher. Gênesis 2, 24. Isso mostra que a diferenciação dos sexos assegura as particularidades de cada um na união conjugal, postura necessária à formação do casal. O homem se une sexualmente à sua esposa como resultado de amor conjugal, não só para procriar, mas para uma vivência afetuosa, agradável, prazerosa. Provérbios 5:18. O relacionamento sexual aprovado na Bíblia é o de um homem e de uma mulher dentro do matrimônio. Pai e mãe. Não há o referencial para a formação tanto de menino quanto da menina. Acima de qualquer exemplo, o comportamento estabelecido para o homem e para a mulher deve vir conforme a palavra de Deus. Então, precisamos entender que essa questão sexual é para o homem e para a mulher. Não é para o menino e a menina, crianças, mas sim para adultos, né, que entendem e que compreendem a questão da heterossexualidade. A questão da indissolubilidade. A natureza indissolúvel do casamento vem desde a origem, e serão ambos uma só carne. Versículo 24. O Senhor Jesus Cristo disse nessa passagem bíblica, significando a indissolubilidade do casamento. Mateus 19:6. O voto solene de fidelidade de um ao outro, até que a morte os separe, que se ouve dos nubentes numa cerimônia de casamento, não é mera formalidade. Mateus capítulo 2, versículo 14. O casamento só termina pela morte de um dos cônjuges. Romanos capítulo 7, versículo 3. Pela infidelidade conjugal, Mateus 5, 32 ou 19, 9. Ou pela deserção por parte do cônjuge descrente. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Então, os princípios da família são o casamento monogâmico, a sua indissolubilidade e a sua heterossexualidade. Então, esse aí é o que resume a questão do casamento. E para fechar o assunto da lição da escola dominical, dessa última lição, nós vamos tratar no quarto ponto o desafio da igreja. Primeiro, a institucionalização da iniquidade. Poxa, a tendência humana de desafiar a Deus em tudo. Isso vem desde a Torre de Babel. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4, quando botaram na cabeça de construir uma torre porque queria chegar ao céu e para que estivesse sempre junto. Aí vai continuar até o final dos tempos. Essa ideia continua na cabeça dos seres humanos até o final dos tempos. E como a sagrada instituição da família não é diferente. Uma vez que Deus instituiu a união entre homem e uma mulher, como a gente vê lá em Gênesis, o atual sistema de coisas quer institucionalizar a iniquidade e considerar legítimo diante de Deus a união de pessoas do mesmo sexo. E isso, querer isso, meus irmãos, meus amigos, é ir longe demais. Em uma verdadeira afronta ao próprio Deus. Levítico 18, 22 fala sobre isso, e também 20 e 13. A Bíblia condena a prática homossexual ou o pecado de sodomia, para usar o termo bíblico de Deuteronômio 23, 17 e também Judas, verso 7. O avanço dessa prática
é um dos sinais dos fins dos tempos, conforme a gente vê lá em Lucas 17, 28 ao 30. A Bíblia condena a maneira direta de tal estilo de vida. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Então a própria Bíblia condena, mostra, e um detalhe, irmãos, a própria sociedade, se você for ver a história da sociedade, você vai ver que sempre existiu esse tipo de coisa, e isso sempre foi condenável, até porque não há procriação, não há legitimidade diante de Deus disso. Isso é uma forma de institucionalização realmente da iniquidade, e nós precisamos estar atentos para isso. O segundo ponto vai tratar da inversão de valores. A inversão de valores é algo extremo. O que se vê hoje é a tentativa de tornar o errado certo e o certo errado. Isaías 5:20. O mundo atual está invertendo os valores em busca do hedonismo. Ou seja, procurando indiscriminadamente o prazer, o gozo sexual, deleite sexual. 1 de João capítulo 2, versículo 16 fala sobre essa questão. Mas essas autoridades vão prestar contas diante de Deus de tudo que estão fazendo. Isaías 10:1 fala sobre isso. Esse também era o desafio da igreja no período do apóstolo. O apóstolo Paulo denunciou também essa inversão de valores, dizendo: mudaram a verdade de Deus em mentira, abandonaram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, 25. Portanto, meus irmãos, eu preciso fazer um apelo à consciência. O apóstolo Paulo entendeu a ligação entre a consciência cristã e uma mente espiritual. Ele escreveu: mas o que é espiritual discerne tudo bem, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16. O cristão tem a mente de Cristo e conhece a vontade e o seu propósito. Por isso, deve aprender a viver com uma consciência de valores morais e espirituais, estabelecido pela sua palavra. Quando praticamos alguma ação, dizemos uma palavra, pensamos algo ou adotamos alguma atitude, devemos agir com a mente espiritual. Ao avaliar essas várias situações, nossa consciência acenderá sua luz verde ou vermelha, concordando ou discordando, acusando ou defendendo. O julgamento da consciência será de acordo com o senso de justiça que estiver dominando. Se estiver purificado, jamais ela concordará com o erro. Se contaminada, ela não conseguirá julgar o corretamente. Devemos sempre comparar nossas ações à luz da justiça, que é a Bíblia, que a Bíblia apresenta. Essas ações devem corresponder com uma consciência básica na palavra de Deus, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, meus irmãos, o que é que nós precisamos entender? E eu faço um apelo a você que é cristão, a você que é professor, que é ensinador. Eu apelo à sua consciência. Tenha realmente a mente de Cristo. Nós estamos vendo absurdos hoje. Pessoas que estão preocupadas com o horário do término do culto para dar tempo a assistir as novelas que tem por aí. E novelas essas que só passam coisas que vêm denegrir a imagem do homem, que vêm denegrir o certo, mudando o certo para errado, dizendo que o errado é certo. E as pessoas não têm mais a mente de Cristo, a consciência, e perdem tempo vendo, investindo nessas coisas que não glorificam a Deus. Eu faço um apelo à sua consciência: volta para os braços de Jesus, abandona essas coisas, volta a ler a Bíblia, volta a meditar, tira da tua frente essas imagens, essas coisas, essas aberrações que a gente vê a mídia colocando aí o tempo inteiro. Muda a situação.
porque Jesus Cristo está voltando. E se você quiser salvar a sua família, você tem que lutar muito por isso. E tem que começar lutando com você mesmo. Saindo dessa ideia de achar que tudo é normal. Não, isso aí não tem problema. Tem problema. Se está ensinando o caminho que teu filho deve andar, que tua filha deve andar, tem problema. Vigia com isso. Essa é a minha recomendação para você e eu quero lhe convidar a curtir o nosso canal, se inscreva nele, dá um like, clica ali no sininho, deixa lá, deixa a sua observação, o seu recado. E não esquecendo, irmãos, o objetivo dessa nossa lição é ensinar, é dar um parâmetro para como os irmãos ensinar. Não é que nós saibamos tudo, mas nós queremos, de alguma forma, contribuir com você que está estudando. Então medita, procura, pesquisa um pouco mais e até a próxima lição, que inclusive vai ser a nova lição. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e a paz do Senhor.